pra saciar. Bem, queridos, podemos assentar? Que não é um assunto comovente por conta dos nossos exemplos de hoje. Ele se torna comovente porque talvez não sabemos lidar com ele ainda como cristãos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 30. Tanto versículo assim, são muitos versos, né? 30 versos é muita coisa que a gente lê. Porém, nossa intenção aqui é estudar, então nós vamos estudar, certo? Você veio aqui para estudar, é escola bíblica dominical, é tempo de estudo. Parece ser um momento assim bastante cansativo, mas não é quando o seu interesse e o seu coração está voltado para isso, certo? Então nós vamos para a epístola de Paulo aos Filipenses e nós vamos trabalhar uma questão hoje bastante contundente e importantíssima para os dias de hoje, porque a partir dessa afirmação que vou fazer para vocês agora, nós podemos tirar muitas conclusões e principalmente muita coisa errada, muita ideia errada a respeito desse tema se obtém nos dias de hoje, por causa das más interpretações que se fazem dos textos bíblicos. E uma pergunta que eu faço em parênteses para vocês: vocês percebem que hoje em dia, ou melhor, vocês entendem que hoje em dia nós precisamos de uma noção aprofundada daquilo que nós estudamos? Sim ou não? Sim. Vou melhorar a pergunta. Para que a gente possa ensinar alguma coisa, a gente precisa ter aquilo na ponta da língua, certo? Quando você quer ensinar algo para o seu filho, Eunice, você tem que ter aquilo na ponta da língua e as suas ações têm que fazer jus àquilo que você ensina, certo? Beleza. Com esse assunto não é diferente. Quando se trata de provação, se você não tiver na ponta da língua aquilo que você precisa ensinar, aquilo que você quer passar, se você não souber ensinar e não compreender o texto que você está lendo e passando para frente, as pessoas vão ter uma noção. Eu vou até beber, obrigado. As pessoas não vão ter uma noção do que de fato é provação e elas vão ficar interpretando de várias maneiras sem chegar a uma conclusão correta daquilo que a Bíblia ensina sobre provação. Por exemplo, na consciência de vocês, na concepção de vocês, no coração de vocês, vocês podem falar, então eu adoro que vocês falem. O que é provação? Provação é ser aprovado por Deus para ver se eu passo no teste. Provar o teste. Uma prova, então. Se tem teste no meio, é uma prova. Como uma prova de escola, você tem que ter uma prova ali, você tem que mostrar que você está capaz, que você é capaz. Beleza. Ele permite então que você passe pela prova. Mas alguém tem alguma ideia diferente? Talvez. Eu sei que para vocês falar de provação é uma coisa assim que parece estar maçante. Vocês falam disso sempre. Mas pense bem, olha o nosso mundo como é que está. Tem um negócio, se tem uma coisa que existe no nosso mundo é prova, né? Nós estamos o tempo todo sendo provados por alguma coisa. Tem sempre alguma coisa acontecendo na nossa vida que promove essa ideia de prova. Se você casa, você tem ali todas as situações cabíveis de uma prova dentro de um casamento. Tudo aquilo que acontece dentro de um casamento parece que é de certa forma uma provação acontecendo. Você tem de lidar com aquilo o tempo inteiro. E você aprende a estar casado. Certo?
Mas vamos lá, mais alguém tem alguma ideia diferente? Jesus fala que, né, no mundo nós íamos passar por aflições, por provações, mas lembre-se, aí com vocês tem todo o tempo. Exato. Ou seja, então o mundo nunca foi fácil depois do pecado, né? Não teve nenhum dia fácil para ninguém. Nem tem cristão, desde os tempos, né, depois que Adão e Eva pecou, né, nossos pais, né, nossas gerações, né, os irmãos na terra passaram provações diferentes, não é hoje, no nosso passado, né? E mais ainda porque hoje a gente vê assim que muitos estão afastados da fé. Então, quer dizer, aí a coisa aperta um pouquinho, porque Deus sabe que eu dele, Ele sabe disso. Se eu fui nascido, destinado para servir Ele, para estar com Ele um dia na glória, se eu afastar dele, alguma forma vai me trazer de volta. Um bolo, um amor, tudo vai acontecer. Ou seja, então provações, tanto o cristão que está aí todo dia, né, buscando, orando, estudando a palavra, vai passar. Principalmente aquele que está longe dos caminhos do Senhor. Beleza. Mas não. Eu acredito que no ambiente de trabalho seja o lugar que seja mais difícil e que a gente é provado todos os dias. Eu digo pelo meu trabalho. Meu trabalho eu tenho que cobrar dos outros que seja feito algumas coisas que é fundamental para acontecer na escola, né? E às vezes quando você vai abordar o seu colega, você menciona que precisa ser feito, que precisa ser bem organizado. Ele entende como uma perseguição. Exato. E aí ele me ataca. E é nesse momento que ele me ataca é que eu vejo a aprovação para eu não responder da mesma forma, né? É um desafio todos os dias que eu tenho que lidar. Eu sinto isso como uma aprovação. Porque a hora que vem aquela vontade de responder na mesma altura da grosseria, vem aquele choque do Espírito Santo. Não pode. Né? Você disse que é crente, você não pode agir assim. Às vezes você responde assim mais firme, porque exige uma firmeza, mas com amor para que aquilo seja feito, refeito ou reconduzido da forma adequada. Mas eu sinto que isso é uma aprovação na minha vida todos os dias. Com certeza é. Pensando nisso, para toda aprovação existe uma resposta que o próprio Jesus nos deu no texto que você trouxe. Tem de bom ânimo. No mundo vocês vão passar por diversas provações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E a resposta para a aprovação é ter um ânimo exaltado. É você exaltar o Senhor na aprovação. Jesus não só lança uma palavra para nós, ele simplesmente nos direciona. Ele nos ensina como lidar com a aprovação. Ele fala: o ânimo precisa estar exaltado. Você tem de ter um bom ânimo para encarar todos os dias uma situação como essa, por exemplo, que nós ouvimos aí de um contexto escolar onde você tem que direcionar alguém para que ele possa cumprir com aquilo que é esperado dele, certo? Você talvez não seja em escola, mas você espera que alguém cumpra aquilo que é esperado. Dentro de casa, a esposa espera que o marido cumpra as exigências como o cabeça do lar. Ele tem as suas funções que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos direcionou, e aí a mulher espera que o marido faça isso. Ela tem um ânimo exaltado, ela tem bom ânimo, esperando que assim ele se porte. Da mesma maneira, o esposo dentro de casa tem um ânimo exaltado, esperando que a sua esposa cumpra com aquilo que lhe é determinado. Mas quando nós falamos de provações, nós estamos falando de fato de uma carreira de existência. Nós estamos falando de fato de todos os dias o Senhor cuidar de você à maneira dele. Pense bem, quando você era criança, sua mãe falava assim: é o que eu falo hoje para os meus filhos, meu Deus do céu, é Deus quem cuida desses meninos, né? Esses dias os meninos arrumaram uns coleguinhas vizinhos nossos lá, e a rua de casa era uma rua nova, e ela é uma rua paralela à avenida, e os carros descobriram que ali não tem pare, né? Não tem rotatória, não tem pare, não tem lombada, então eles passam ali como se eles estivessem dirigindo um carro de Fórmula 1, né? Eles passam ali a 90, 70, 80 por hora, é o mínimo para eles naquela rua de casa. E ela é uma rua boa, nova, reta,
Então os caras vêm de lá de cima, eles vão passando 1, 2, 3, 4, 5 quarteirões. E os meus meninos, eles gostam de atravessar a rua. E aí eu falo, bom, são homens, né? Eles precisam aprender a lidar com as situações da vida. E eu tenho que ensiná-los que a rua é perigosa. Só que você tem que ensinar umas 10, 25 mil vezes, né? Todos os dias eles querem atravessar para brincar com os coleguinhas. E aí você fica ali naquela apreensão, é Deus quem cuida. São provações assim. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós não somos mais crianças. Mas imagina o tanto de livramento que o Senhor já nos deu. Imagina o tanto de livramento que você passa. Às vezes não um livramento de você perder a vida em um acidente, mas um livramento de você perder alguma coisa que é importante para você, como o seu emprego, por exemplo, e o Senhor te livra de dar uma má resposta para o seu chefe, para que você não perca o seu emprego, e Ele então te conduz a um espírito animado, né? No sentido de você não se exaltar com a situação. Mas não só Jesus falou a respeito de ter bom ânimo, mas também Tiago repetiu Jesus lá no capítulo 1, no versículo 1, quando ele diz, ou melhor, no capítulo 1, não é no versículo 1, mas é do versículo 3 para frente, ali até acho que o versículo 6, ele fala: tende por motivo de bom ânimo o passar por várias provações. Aí eu gostaria de contar uma historinha para vocês aqui, só para exemplificar isso que Jesus e Tiago falaram. Vocês já ouviram falar do passarinho e o velho carvalho? O carvalho, você sabe que é aquela árvore gigante, é grande, aquela árvore majestosa. O passarinho e o velho carvalho. Permita-me ler para vocês aqui, caso vocês não conheçam ainda. Certa vez, um passarinho pousou no velho carvalho, e lá do alto ele perguntou para aquela grandiosa árvore: por que você é assim, retorcido? Você sabe que o carvalho ele é grande, ele é majestoso, mas ele é todo retorcido, né? E o passarinho então pergunta: por que você é todo torto assim, né? Aí o carvalho então retruca: você me acha feio? Então o passarinho responde: bem, eu não posso negar que já pousei em árvores mais bonitas do que você. O que é que houve, Vossa Excelência? Eu sou assim todo retorcido por causa das inúmeras tempestades e catástrofes que já enfrentei na vida. Cada uma delas deixou uma marca em mim. O passarinho então responde: pobrezinho, com lástima. Não, passarinho, não fique com pena de mim. Foi bom eu ter passado as provações que passei, pois minhas raízes se aprofundaram e o meu caule se fortaleceu. Hoje não é qualquer tempestade que me derruba. Então esse é um exemplo logicamente fictício e ilustrativo para mim e para você pensarmos um pouco a respeito do que é que está acontecendo aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Repare comigo na leitura dos primeiros versos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O apóstolo Paulo produziu esta carta, obviamente, como ele próprio diz,
enquanto ele estava preso. Olha só a alegria de Paulo ao escrever enquanto estava na prisão. Paulo não está simplesmente escrevendo, ele está totalmente sucateado, ele está totalmente desnorteado aqui no sentido de não ter um local ideal e adequado para se escrever uma carta. Paulo escreveu sua carta à luz de velas, assentado provavelmente a uma pedra. Provavelmente ele não via a luz do dia já há alguns meses, mas ele tem noção de que o que ele está passando naqueles dias é para a honra e glória do Senhor, e a alegria dele é poder relatar isso para os cristãos da igreja em Filipe, na cidade de Filipos, que era a capital ali gregoriana. Muito interessante aqui essa parte em que ele fala a respeito: olha, eu estou encarcerado, mas a minha oração é algo que eu trago no coração por vocês. Meus irmãos, quando Jesus fala, tende por motivo, tende bom ânimo, não vos perturbeis, ou não vos preocupeis com as coisas que acontecem ao redor de vocês, pelo contrário, tenham alegria e disposição de vida para que vocês possam enfrentar, porque eu venci o mundo. Então, por causa de mim, vós também sereis vencedores. É interessante pensar que Jesus passou por nós. Jesus morreu na cruz e Ele carregou na cruz os nossos pecados. Não é simplesmente viver um dia de indigestão intestinal. Não é simplesmente viver um dia de enxaqueca. Jesus morreu por você. O apóstolo Paulo não estava tendo uma dor de barriga naquele dia, ele estava preso, encarcerado. Provavelmente ele tinha sido açoitado dias antes. Provavelmente ele não tinha roupa para vestir, as roupas do seu corpo eram trapos. Provavelmente ele não vestia um tênis como você, ele não usava um óculos, ele não tinha banho normal. Mas o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava nessa condição, e a alegria dele era de uma disposição incrível, para dizer aqui: eu dou graças a Deus por tudo que recorre de volta. A gente dá uma dorzinha de cabeça, a gente xinga meio mundo. Dá uma dorzinha de barriga, qualquer pessoa que está ao nosso redor, pelo amor de Deus, não encosta em mim. A gente escorrega, dá um arranhão no joelho, acabou a semana, o dia acabou ali, porque nós não nos conduzimos da maneira como o apóstolo Paulo se conduz aqui nessa situação. O apóstolo Paulo escreveu sob ameaça de morte. O Império Romano havia decretado: você vai ter a sua cabeça cortada. E mesmo assim o apóstolo Paulo dá graças a Deus. Mesmo assim ele está plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la, até o dia da morte de qualquer um daqueles que estivessem lendo a carta ali. Eu e você, nós temos essa consciência? Nós temos na consciência nossa de que qualquer situação que se passar em nossa vida, nós vamos ter um ânimo diferente para enfrentá-las por causa de Jesus, porque era exatamente isso que aconteceu, e era exatamente isso que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Versículo 11, o versículo 9: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Agora, quem é que pode orar, quem é que pode desejar uma coisa dessas? É alguém que está escrevendo, é alguém que está ensinando, é alguém que está direcionando, para que o pleno conhecimento e toda percepção pudesse chegar aos ouvidos e ao coração daquele povo. Paulo estava direcionando a igreja a aprender ou a ensinar, fazer com que a igreja aprendesse que ela passaria por dificuldades assim como ele, como ser humano, não simplesmente apenas o que nós podemos dizer que é algo que nós podemos acrescentar aqui, mas não é único, que por causa do ser cristão nós passaríamos dificuldades. Paulo viveu uma época diferente, Paulo estava vivendo dias diferentes em que ser cristão era motivo de perseguição.
Agora, o ser cristão hoje já não é mais motivo de perseguição, porque alguém algum dia foi perseguido para que você tivesse essa liberdade. O primeiro deles, obviamente, foi Cristo, que foi ali entregado às mãos dos homens. Paulo compreendeu uma coisa que para nós está distante ainda, que talvez para você esteja distante. Eu tenho plena consciência daquilo que vou dizer agora, mas talvez você ainda tenha dúvidas. Você sabe o que é graça de Deus? Você sabe o que significa graça de Deus em meio ao sofrimento do mundo? Você sabe como que Deus age no meio do sofrimento? Ou você ainda no coração, lá no fundo, você ainda duvida de algumas coisas? Poxa, se Deus é gracioso, se Deus compreende todas as coisas, por que é que nós vemos essas situações acontecendo no mundo? Olha o tanto de coisa que acontece ao nosso redor. Por que é que existe morte, o infanticídio? Por que é que as pessoas matam os bebês enquanto eles ainda estão formando no ventre? Parece que o Deus gracioso não existe. Parece que o Deus gracioso talvez não seja tão gracioso. Talvez essa permissividade de Deus faça com que a sua graça seja camuflada. Mas o apóstolo, além de conduzir o povo enquanto estava preso, além de escrever aquela carta sobre ameaça de morte, ele tinha dimensão total e compreensível do que era a graça de Deus e de que o que ele estava vivendo era parte daquilo que ele deveria viver com uma única finalidade. E aí ele vai responder aqui: cheios do fruto de justiça, no versículo 11, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Tudo aquilo que ele estava vivendo era para a glória de Deus. Para Paulo, a graça possui também um gosto diferente, algo além da doçura de ser graça. Quando nós falamos de graça, a graça é algo doce. Nossa, como a graça de Deus é algo maravilhoso. Deus é gracioso, ou seja, Deus permite que o homem pecador viva. A graça de Deus nos alcança todos os dias e por isso nós não somos consumidos por Deus. A graça de Deus nos alcança e por isso nós alcançamos. Mas é interessante pensar que Paulo tinha uma consciência diferente. Ele estava percebendo e vivendo a graça além da doçura. Imagine você comendo um chocolate lata branca, ou você que gosta de algo mais amargo, imagine você comendo uma barra de chocolate inteiro. Coisa maravilhosa. Os sentidos do seu corpo vai amar aquilo ali, certo? Você vai amar. Imagine você comendo aquele doce. Agora imagine você comendo aquele doce deitado em uma cama de hospital, doente, comendo aquela barra de chocolate, vai doer. O médico já olhou para você e falou assim: ó, não sei fazer mais. Isso é graça ou não? É graça de Deus vivermos dias de luto? É graça de Deus vivermos dias a qual nós não desejamos? É graça de Deus termos que enfrentar todos os dias alguém que parece tentar nos impedir de viver a alegria da vida? É graça de Deus vivermos dias tristes? É graça de Deus vivermos dias infelizes? É ou não é? Lá que a gente não queria como ser humano, mas Nós não queremos, é mas graça de Deus. é graça de Deus, é. É graça de Deus enfrentarmos alguma coisa que não desejamos e não esperamos, é. Paulo deveria estar preso? Não. Paulo é inocente, totalmente inocente. Assim como Daniel e os seus amigos, assim como Daniel e os seus amigos na cova dos leões estavam no meio das garras e das presas dos leões, mas eles estavam ali no meio da graça. Antes dos leões existia a graça. Antes de uma dificuldade dentro de casa existe a graça.
que até na dificuldade a graça existe. Por quê? Nós vamos entender isso. E a minha proposta com vocês hoje é algo que nós precisamos aprender com Paulo. Tudo o que acontece em nossas vidas pode ser utilizado para promover o Evangelho de Cristo. Todas as coisas que você passa, porque todas as coisas cooperam, tudo aquilo que nós passamos coopera para a promoção do Evangelho. E ele vai falar: cheios do fruto, as coisas aprovadas e excelentes, sinceros e inculpáveis, o qual mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ele fala assim no versículo 4. Alguém leia com voz alta o versículo 4, por favor. Mas entro sempre com alegria, súplicas de todos vós, em todas as minhas orações. Dou graças a Deus por tudo que recorde vós, fazendo sempre com alegria súplica nas minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tudo o que acontece em nossas vidas pode ser utilizado para promover o Evangelho. Mas espera aí, uma perda de alguém muito querido é uma cooperação para o sim. É uma cooperação para a apresentação da graça. Salomão vai dizer que há mais alegria no luto do que na festa. Por que ele diz isso? Imagine que você vai olhar para você, né? Assim, quando você conseguir melhorar, uma pessoa, que aquela pessoa que foi, o seu ente querido, né? Você está sofrendo aquela dor, você agora não capacita para passar por esse momento tão difícil. Então, no momento você vai relembrar das coisas ruins que você está vivendo, passando, aqui você precisa mudar. E você vai encontrar com o Pai, né? Naquele momento de dor ali, você vai fazer uma questão da sua vida. Exato. É naquele momento ali, por exemplo, uma pessoa deitada, 2, 3 dias de vida aí. Ela vai olhar para quê? Ela vai olhar para dentro de si, de todas as coisas que ela fez de errado. Ela falou: se eu pudesse contornar todas essas situações, se eu pudesse contornar tudo aquilo que eu fiz, se eu pudesse pedir isso para todo mundo, por que há mais alegria no luto? Porque na festa, você está ali na festa, você maquia aquilo que você está vivendo. Você usa aquela máscara, aí você se alegra no meio do momento da festa e tal. Mas no luto não tem jeito. É o momento em que você coloca para fora aquilo que você foi, aquilo que você viveu, aquilo que você é de verdade. E aí então você se apresenta para Jesus. É como mais ou menos o que Jesus passou ali na cruz, quando ele estava no meio dos 2 ladrões, e um olhou para ele e disse: você não é Deus, então, né, saia dessa cruz, né? Enquanto o outro disse: ele é inocente, nós aqui somos culpados. É um pleno reconhecimento de quem a pessoa é mediante a morte, né? Por isso que tudo, até mesmo a morte que acontece na nossa vida, pode ser utilizado para a promoção do Evangelho. Quando ele estava ali na cruz, encravado, na beira da morte, ele olhou para Jesus e falou: você é inocente, eu quero essa inocência para mim, porque eu não sou. E então Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Porque essa consciência, e nós estamos usando o exemplo da morte aqui, mas essa consciência, quem nos traz é a graça de Deus. É pela graça de Deus que até mesmo nesses momentos nós conseguimos alcançar um pleno conhecimento da verdade. E é por isso que o Evangelho tem que ser transmitido de uma maneira a qual nós podemos promovê-lo. Em que sentido? Primeiro, um preço foi pago pela promoção do Evangelho. Paulo estava preso, Cristo morreu, Estevão foi apedrejado, João Batista teve sua cabeça cortada. Os mártires do Evangelho, os mártires da igreja, os discípulos de Jesus morreram para que eu e você pudéssemos, para que a palavra de Deus pudesse nos alcançar hoje.
A graça de Deus se estendeu a mim e a você a partir do sangue de pessoas que morreram. Você tem consciência de que alguém morreu para que você pudesse estar sentado ouvindo a verdade eterna? Alguém morreu por isso, e isso é graça. Como que nós podemos alcançar essa ideia? Que preço que foi? Cristo, a cruz. A cruz promove salvação e Cristo venceu a morte na cruz. Esse foi o preço pago. Esse é o preço pago. A graça de Deus nos alcança a partir da morte de Jesus. Agora, nós não lembramos disso quando nós passamos por uma dívida, por exemplo. Eu estou endividado. Deus não me ama. É graça de Deus a dívida acontecer na sua vida, para que quando você for milionário, você saiba conduzir a sua vida ao entendimento em como vocês poderão administrar aquilo que ele fosse. Para Paulo, a perseguição e o martírio era um preço que deveria ser pago para a promoção do Evangelho. Então ele dizia assim: eu estou preso, eu estou sendo apedrejado, as minhas algemas estão aqui, mas que seja na defesa e confirmação do Evangelho. Versículo 7. Uma mulher agora, leia para mim o versículo 7, por favor. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Nas minhas algemas vos trago no coração, porque isso é defesa para a confirmação do Evangelho. Paulo, sua perseguição e o seu martírio, co-participante da graça comigo e com você, da graça de ter sido alcançado pelo Evangelho, principalmente para nós. O dia a dia é a nossa contribuição ao Evangelho. O dia a dia da sua existência é a sua contribuição para a causa do Evangelho. Para Paulo era o martírio, para Pedro o martírio, os outros discípulos o martírio. Mas e eu e você? Nós não estamos sendo martirizados pela causa do Evangelho. Hoje em dia você fala que é Evangelho, o povo olha para você, todo mundo é. Você vira a esquina, tem uma igreja. Aí quando você passa duas casas, tem mais uma igreja. Aí você vira a esquina e tem outra igreja. Se você quiser pousar em qualquer canto aí, tem pouso para você. Certo? Agora o nosso dia a dia é o que nos aponta aquilo que nós contribuímos com o Evangelho. Volto a afirmar, talvez não tenha afirmado no começo, mas para mim o que é provação? Provação é produção. Para mim o sentido de provação é produzir. Por que eu digo isso? Porque todas as vezes que nós passamos com êxito de uma provação, nós produzimos algo. Todas as vezes. Tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser que diante de uma provação você arrume um inimigo. Com cuidado a gente tem que lidar com as coisas na escola. Os desafetos. A gente tenta agir de uma maneira correta, mas a pessoa não pode agir. Toda provação produz alguma coisa. Provação é sinônimo de produzir. Não tem jeito. Quando você lida bem com a provação, alguma coisa você aprendeu. Estou passando por uma situação de enfermidade. Agora eu sei que o que eu não posso mais fazer. Por exemplo, eu tenho um coração ruim, né? E agora eu não posso mais. Deixa eu ver um esporte radical aqui. Eu não posso mais pular de paraquedas, porque senão meu coração vai bater tanto quanto eu pulo de paraquedas que eu posso morrer na queda, porque eu tenho problema no coração. A produção de algo acontece para que você possa aprender alguma coisa, até quando nós estamos vivendo um dia de não glória, um dia de dificuldade.
O preço foi pago pela promoção do Evangelho. O dia a dia é a nossa contribuição ao Evangelho. Quando você olha para si e você fala, o que eu posso produzir? O que eu posso viver? O que eu posso fazer para demonstrar essa graça na minha vida? Primeiro de tudo, você tem que compreender que todos os dias são dias de luta em que você precisa demonstrar que o seu existir faz parte da causa do Evangelho. Se é que você tem isso na consciência. Todos os dias você precisa provar que você é crente. Ah, mas eu não preciso provar que eu sou crente. Eu já fiz a minha profissão de fé. Não, querido. Toda prova acontece todo dia, as provas vão acontecendo. Aquilo que você deixou à mostra no dia em que você fez a sua profissão de fé é um selo, uma coisa que você disse, e agora você vive por aquilo, você vive pela causa do Evangelho. Nos foi concedida a graça, alguém aceitou livremente nos perdoar. Graça é alguém chegar em você e dizer, olha, você fez isso contra mim, mas eu te perdoo. É uma coisa que talvez eu não faria, não sei como é que eu reagiria a isso, mas eu vi uma vez uma reportagem de um pai que chegou no assassino do seu filho, que foi capturado, pegou nas mãos do assassino e disse, eu te perdoo, ainda que você tenha tirado a vida do meu filho. A graça nos é concedida diariamente, todos os dias nós experimentamos da graça. Se ela nos foi concedida, alguém aceitou livremente nos perdoar. Alguém chegou para nós e disse, olha, você é extremamente pecador, você não merece isso, mas eu te dou. Isso é graça. Vocês não merecem o sol que ilumina o dia a dia de vocês, mas ele nasce. A lua, as estrelas, as coisas que acontecem, o vento, a chuva, aquilo que faz o sol viver, nós não merecemos por causa dos nossos erros, nós matamos por causa do pecado, mas o Senhor nos olha e diz, vocês não merecem, mas eu dou. A salvação, ela é sinônimo de perdão, então salvação é perdoar. Cristo concede o perdão na cruz, e hoje eu e você, nós cremos em Cristo por causa daquilo que Ele fez. Isso é graça. O crer em Deus é graça de Deus, é permissão de Deus para mim e para você como pecador. Então, se nós não termos ou não tivermos na consciência o viver por essa causa, então nós não teremos alegria. Nenhum homem morre por aquilo que não crê. Podemos estudar a nossa fé da história para lembrar coisa, que nós sempre pensa assim, somos justificados mediante a nossa fé. Não, nós somos justificados mediante a graça pela fé em Jesus. Primeiro Deus, que é o administrador dessa aliança. Depois a nossa vida. Depois nós. Tem muita gente que E somente, o técnico falando isso somente, porque isso não depende os religiosos para ser mais as boas obras. As boas obras não é somente, porque eu conflito, né? Somente a graça. Obras, eu estou fazendo a música do céu, fazendo a graça de Deus. Não é todo confundido isso aí. E eu vou te dar um lance aqui, vou te dar uma porcentagem aqui, e ela vai ser estourada. 98% dos crentes que existem no mundo, 98% dos crentes que existem no mundo, compreendem que a fé deles muda alguma coisa. E a fé deles muda as coisas. Porque ainda não se tem consciência do que é graça. Tiago fala que crentes em Cristo, Deus faz isso bem, né? Então, você sempre está no sol. Fé é certeza de coisas que você não vê, de fatos que se espera. Você tem fé, e talvez a única fé do cristão que seja genuína, talvez, está ali dentro, enraizada no coração dele, é a crença dele que Jesus vai voltar, porque ainda não aconteceu.
Mas tem muita gente confundindo fé com graça. A graça vem primeiro, como o texto nos diz. A graça de Deus é que faz as coisas coexistirem à maneira como elas estão sendo. Nós temos fé? Nós temos fé de que as coisas podem vir a acontecer sim, mas a fé não é regra. A fé não faz com que Deus haja. Deus age à sua soberania. Deus se alegra com a minha fé? Com certeza. Com certeza Deus se alegra com a fé daqueles que creem nele. Mas tem muita gente usando a fé como muleta. Usa a fé para ganhar alguma coisa. Deus, eu tenho fé de que eu vou ter isso. Deus, eu tenho fé de que a cura pode chegar. Mas e aí, a cura não chegou. Se a cura não chegou, é graça de Deus ou Deus não foi misericordioso? É graça. Bom, você é próximo na Bíblia, né? Os 10 você vê. Só um voltou. Somente um voltou. É exatamente isso. Os 10 foram lá, não foram? Os 10 foram lá. Mas somente um voltou. Por quê? Porque na consciência houve uma mudança. Um entendimento de que não é por sua força, não é como você lidar com alguém quando você é chefe. Nós confundimos as coisas. Certo? Mas vamos continuar. Eu quero esse tempo, inclusive, nossa ajuda, não. Eu já melhor, a nossa participação apenas. Exato. Eu não posso fazer nada se não tiver a graça de Deus. A nossa participação. Aí Tiago vai falar, não é só fé, meu jovem, tem que ter homem também, tem que agir também de conformidade com aquilo que você crê, certo? Como que nós vemos a graça e como que a graça realmente é? Eu não vou estender aqui a leitura, talvez num próximo momento oportuno, mas eu vou aqui pular para o nosso segundo ponto. O primeiro ponto que nós vimos é que um preço foi pago pela promoção do Evangelho, ainda que esse preço tenha sido pago com o sangue dos mártires, e de fato ele o foi. O valor insuperável dessa graça é incompreendido. Talvez nós não tenhamos compreensão do que é graça de verdade ainda. Talvez a graça precise ainda, talvez nós estejamos ainda experimentando como um bebê que começa a experimentar os gostos da vida, as coisas, e aí ele sabe que ele vai aprendendo o que é que ele não gosta e o que é que ele gosta. Talvez nós ainda não temos compreensão. Por quê? Porque a graça ela é insuperável. A graça de Deus é insuperável e ela é extremamente participante, imprescindível nas provações. Porque nós podemos afirmar que provação é parte da graça de Deus. Se ela é insuperável, a graça não possui pagamento. Você não tem que pagar. Exato. Ela é impagável, o preço já foi pago. A graça de Deus já existe. Ela é inalcançável se Deus não assim o fizer. Nós não podemos alcançar a graça de Deus por si só. Ele é quem nos dá, Ele faz isso todos os dias. É como a chuva que se derrama sobre a terra. Imagine chover todos os dias. A graça de Deus é insuperável porque ela é um presente de um ser gracioso para um homem que não merecia a graça, para seres que não eram merecedores. E Paulo entende isso. E aí ele fala: eu estou alegre, eu sou extremamente feliz com as coisas que me acontecem, ainda que eu perca tudo, que a graça de Deus me foi concedida. O valor insuperável dessa graça, além de ser insuperável, ela é incompreendível porque nós conseguimos enxergar apenas um lado. Em nossa ideia do que seja graça, enquadram-se apenas os momentos felizes. Nós enquadramos na graça os nossos momentos. Se é feliz é graça, se não é, é prova. É essa a dicotomia que nós fazemos. Se é um dia bom, a graça de Deus me alcançou. Se não é, opa, tem uma prova aí. Nós deslocamos a graça para um canto e resguardamos a prova no dia de dificuldade. Mas não, a graça está inserida na prova também. Existe graça na prova. A graça ela se estende por todos os cantos. Em tudo é graça. Exato.
Mas a nossa ideia, às vezes, talvez a ideia da maioria dos crentes é que só nos momentos felizes, fáceis e carismáticos é que a graça de Deus se estende. Somente se no culto houve um momento assim diferente no meu coração, a graça de Deus me alcançou. Senão, não foi graça, é prova. Ou não foi um culto bom, a graça de Deus não se estende. Não, a graça de Deus está ali. Só conseguimos enxergar um lado, ela é incompreendível porque estamos vivendo a graça apenas quando vemos uma bênção. Opa, bênção de Deus na minha vida, alcancei aquilo que eu queria. Opa, bênção de Deus, os filhos como uma altada, como flechas na mão daquele que é o arqueiro. E eu vou soltar os meus filhos por esse mundo pela graça de Deus. Mas o filho morre. E aí? O pai não tem que enterrar o seu filho. Cadê a graça aí? Não existe graça, é prova. É Deus me provando por algum pecado que eu cometi anteriormente. É Deus pesando a mão sobre a minha vida. Porque a maioria dos crentes entendem que nós vivemos a graça apenas quando nós estamos vivendo uma bênção. Não entenda também que é graça quando há manifestações de poder, de dons e de louvor. A graça só existe no momento de louvor, no momento de dons sendo aplicados e também no momento de poder entre os irmãos. Ela é incompreendida porque nós nunca pensamos na graça como o privilégio de sofrer. Você tem o privilégio de sofrer pela causa do Evangelho. Você tem o privilégio de sofrer todos os dias. É um privilégio para o crente sofrer, porque Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Deixe todas as outras coisas para trás, ainda que a morte seja uma companheira de sua vida. Quando Jesus fala para os discípulos, em Atos capítulo 1, já expliquei esse texto para vocês, versículo de número 8: mas sereis minhas testemunhas. Testemunha é ser mártir. Foram os homens que derramaram o sangue deles pela causa do Evangelho. Meus irmãos, quando lhe faltar dinheiro, quando uma doença sobrevier sobre a sua vida, não pense de Deus como um ser distante de você, porque a graça dele também se estende nesses momentos. É graça de Deus permitir que você passe pelas dificuldades. O Covid-19 é graça de Deus, é graça de Deus. As pandemias que ainda acontecerão na terra é graça de Deus. Oi? Guerra, graça de Deus. Como tem acontecido na Síria, que eu vi ontem uma reportagem que 90 pessoas morreram por causa dos conflitos ali, só ontem, né? 90 pessoas morreram em um único local ali. A graça, ela é incompreendida porque nós nunca pensamos na graça como privilégio de sofrer. Lembre-se disso. Privilégio de sofrer, logicamente, essa é uma ideia apenas do crente. Somente o crente vai trazer essa ideia para o mundo. Mas ninguém vai trazer essa ideia de graça no sofrimento, só o cristão. Só o crente genuíno vai olhar para a provação e vai falar: isso é graça, porque provação produz. Provação produz. É a mesma coisa da semente que espera a chuva acontecer, e ela pode esperar por meses, que a chuva, anos, que a chuva aconteça para que ela possa germinar, para que ela possa se tornar uma árvore. O incompreendido torna-se inaceitável. Se nós não compreendermos a graça, nós deixamos de aceitá-la, nós a negamos. A mesma coisa acontece com o ser humano em relação a Deus. Se ele não compreende Deus, ele nega. Se o humano tem uma linha de pensamento que se Deus não pode ser compreendido pela mente humana, então nós devemos negá-lo. Uma linha de pensamento assim. Da mesma coisa a gente faz com a graça, só que em uma gotícula diferente, né? Em uma proporção diferente. Para concluir, para nós encerrarmos, sem dúvida, o conceito de padecer pela graça não tem nada de convidativo ou empolgante.
nossos dias patrocinam o viver no não sofrimento. A nossa sociedade, a televisão, todas as cargas que nós ouvimos dos diversos veículos de informações que nós temos, nos direcionam uma vida empolgante e convidativa, algo que a aprovação não traz. Ninguém quer aprender sobre aprovação. Ninguém quer chegar aqui na igreja e falar: amanhã você vai ter uma prova na sua vida, amanhã você vai ter uma dificuldade, pode ficar tranquilo. Ou vai sair correndo da igreja, né, se os caras falarem assim. Tem uns profetas aí que chegam e falam: olha, vai ter uma prova na sua vida, mas alguma coisa de extraordinário vai acontecer depois, pode ficar tranquilo. Ninguém chega assim e fala: você vai ter uma prova na tua vida e vai ser só isso. Ninguém fala isso. Por quê? Porque não compreende a graça. E se não compreende a graça, exclui a ideia de que a aprovação é uma coisa boa no existir do ser humano. Paulo aqui nos ensina que na dimensão da graça existe o padecer. Meses depois, Paulo teve sua cabeça cortada. Esse é o prêmio dele. Ou o prêmio dele. A cena humana É muito distante, né? mas para ele é a morte do crente. Exato. Paulo dizia: morrer para mim é lucro. Morrer para mim é lucro. O que eu aprendo com tudo isso que nós falamos aqui? Como nós vimos lá no versículo de Tiago, capítulo 1 de Tiago, o que eu aprendo com esse conceito de provação? Primeiro, Tiago nos diz que é das provações que produzimos sabedoria. Bem-aventurado o homem que passar por provações, porque elas produzem perseverança, e a perseverança, sabedoria. E quando nós passamos pela prova, nós recebemos a coroa da vida. Se o ser humano puder ter isso na consciência, vai ser muito melhor. Eu me lembro de uma frase de um menino que talvez não tenha a ligação extrema com isso que nós estamos falando, mas o menino disse assim, isso foi na guerra, e o menino foi entrevistado por um repórter que tinha, a única intenção do repórter era de lacrar com aquela entrevista, mas a lacração foi do menino, que ele disse o seguinte, a pergunta foi mais ou menos assim: o que é que você tem vivido aqui? E o menino respondeu única e exclusivamente da seguinte maneira: quando eu morrer e chegar no céu, eu vou perguntar para Deus por que é que Ele permitiu tudo isso acontecer na minha vida. São dúvidas de uma geração gritantes, numa frase exclusiva de um garoto que estava vivendo no meio da guerra, que tinha perdido sua família inteira. E ele tem sofrido com isso, e o sofrimento dele gerou um questionamento que somente a graça de Deus é capaz de nos fazer compreender. Se você perdesse tudo amanhã, qual seria a sua resposta? Que resposta você daria às coisas? Tiago nos diz que a provação produz sabedoria. Paulo vai nos dizer que nas provações há abundância de riqueza, está lá em 2 Coríntios. A abundância de riqueza existe na provação. Paulo nos ensina que das coisas que nos acontecem, todas contribuem para a causa do Evangelho. O versículo 12 eu encerro aqui. Quero ainda, irmãos, cientificar-nos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quando passamos pelas provações, contribuímos com a fé no corpo de Cristo. Quando você dá um testemunho de algo que te aconteceu frente à igreja, você está testemunhando uma graça que te alcançou, a graça de Deus que te alcança todos os dias. Passei por isso, mas o passar por isso, eu estava de pé e continuo, porque Deus me fez livre dessa causa de pensar que a prova é uma desgraça na vida do ser humano, de pensar que na prova não existe graça. Muito pelo contrário, graça é viver na provação também. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor nos tem feito viver as provações e elas contribuem para o nosso crescimento.
que as provações produzem em nós um espírito inabalável. Nos ensina a vivermos a justiça, a sermos fiéis ao Senhor e aos teus ensinos. Conduza-nos, Senhor, às nossas casas, para que tenhamos consciência de que a graça do Senhor existe, até mesmo quando nos falta algo. Senhor, produza em nós aquilo que Paulo nos ensina através de sua vida. E a consistência, confiança e o firme propósito, o firme coração voltado para o propósito é a causa do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Logo mais às 7 horas estaremos juntos aí. Participe conosco aí desse momento de adoração ao nosso Deus. Bom domingo a todos. Bom almoço. Tudo de bom.